Aí, no outro dia, disse que ela voltou lá e disse assim: meu filho, tu tem que me dar essa criança, Olha, porque não tem condições de tu criar. Daí, meu pai disse assim: mãe, é a única coisa que eu tenho, olha. mas eu te dou, pra ti eu te dou. Então, quando ela me pegou, os meus tios não ficaram muito felizes, né? Porque, na verdade, é uma criança, uma pessoa já de idade, que diziam na época 60 anos, acho que já era de idade, né? Uhum. E, enfim, fui criada por uma pessoa assim extremamente maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao MBCVcast. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Toda quinta-feira à noite, nós temos aquele tete a tete falando com alguém que traz um conteúdo que seja relevante. Sim, eu repito isso, sabe por quê, queridos? Porque a gente sabe que quando a gente começa a passar o feed, começa a ver muita coisa que não edifica. E a nossa proposta aqui no programa é que você possa ter 30 minutinhos. A gente é sempre em torno disso, 30, 31, 32, 33, não mais que isso, né? Onde você tem ali um conteúdo que seja importante para a sua história, que possa te ajudar na tua jornada. Então, nas quintas-feiras à noite, nós trazemos um convidado. Sempre é alguém que tem uma experiência, uma grande experiência para nos contar. E hoje não é diferente. Hoje eu trago uma empreendedora, Rose Jardim. Seja muito bem-vinda, Ai, Rosi. muito obrigado. Boa noite a todos. A Rosi tem. Gente, a gente ouve falar muita coisa, a gente sabe de muita coisa, né? Mas você já pensou ou você já conheceu alguém que foi abandonada pela mãe e foi ter que morar com os avós numa condição difícil e teve que sobreviver a tudo isso e hoje é uma empreendedora de sucesso. E Amém. ela tem hoje o Armazém 840 lá em Sapiranga. Você não pode deixar de ir ao Armazém 840 se você vai a Sapiranga. Mas a Rosi, então, ela vai falar para a gente. Rosi, começa lá. Aonde você foi abandonado? Como é que foi essa história? Como é que você sobreviveu a tudo isso? Bom, ah, o que a minha avó contava é que o meu pai e minha mãe se separaram, né? Mas quantos anos tu tinha daí? Eu acho que bebê ainda, um ano e Ah, pouco, era né? bem É, bem pequena. pequeno. E meus pais se separaram e o pai ficou com a menina e a mãe ficou com um outro menino que a minha mãe, no caso, tinha, né? Uhum. Então, só que o meu pai, em umas condições precárias que tinha, não tinha condições de me manter. A minha avó foi fazer uma visita um dia, disse que chegou lá, o estado era deplorável, né? A criança suja e horrível, Tu tá falando de ti. de mim. Ah, sim. Aí ela disse que pegou o ônibus, isso aqui era em São Leopoldo. Uhum. E daí ela pegou o ônibus, ela morava em Rolante. Uhum. Pegou o ônibus, veio visitar meu pai, e daí viu, né, eu daquele jeito. Aí ficou muito triste, disse que não conseguiu dormir à noite, disse que veio chorando a viagem toda. Aí no outro dia disse que ela voltou lá e disse assim: meu filho, tu tem que me dar essa criança, Olha. porque não tem condições de tu criar. Daí meu pai disse assim: mãe, é a única coisa que eu tenho, Olha. mas eu te dou, pra ti eu te dou. Então, quando ela me pegou, os meus tios não ficaram muito felizes, né? Porque, na verdade, é uma criança, uma pessoa já de idade, que diziam na época 60 anos, acho que já era de idade, né? Uhum. E, enfim, fui criada por uma pessoa assim extremamente maravilhosa. Hoje eu agradeço a Deus, porque eu Uhum. conheço minha mãe, conheci minha mãe biológica com 25 anos, eu fui em busca dela. Sim. Quando eu já tinha dois filhos, eu fui em busca dela. Hoje eu vejo ela, tu Uhum. entende? Ela Houve já esse momento de perdão, de muito, reconciliação. muito.
já perdoei ela, digo que amo ela, porque na verdade eu não sei as condições dela, como que era, mas eu perdoei ela e me sinto muito feliz de hoje poder vê-la, né? Então, E teu pai? na verdade, meu pai é falecido, não tive contato muito com meu pai também, porque meu pai ele viajava, eu via ele às vezes 2 vezes por ano, assim, a cada 2 anos ele aparecia. Ele era daquele filho que saía no mundo, assim. Sim. Às vezes minha avó ficava triste, chorava, eu me lembro bem disso, né? Mas daí ela sempre dizia, meu filho tá bem, quando ele não estiver bem, ele aparece. Então, eu fui criada pela melhor pessoa. Hoje eu agradeço a Deus Sim, e sim. vejo que ela me instruiu, mas ela sabia que no caso eu ia ficar sozinha, Sei. né? Porque eu fui criado por 2 velhos, na verdade, né? Então, sozinha com eles e era uma coisa assim, eu agradeço, que eu falo, né, que eu agradeço a Deus, porque eu fui a melhor coisa que aconteceu na minha vida ter essa avó, né? Essa avó foi tudo para mim, tudo, 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 né? Então, quando eu fui crescendo, quando eu fiquei uns 14 anos. Isso lá em Rolante, lá em daí, Rolante. né? Porque ela Eu era me de criei em Rolante. Rolante, me criei em Rolante. No interior de Rolante, em Rolante. Aí eu fiquei, a avó ficou com uma doença, ela teve leucemia, e daí ela ficou mais indo nos médicos com os filhos moravam na cidade, ela ficava lá e eu ficava com meu avô em Rolante, que ela dizia que eu não podia deixar a casa, que eu tinha que ficar na casa, e eu fui ficando. E naquela época, ela tinha um pensionato, porque minha avó foi parteira. Olha. Ela trouxe muita, muita, muita criança ao mundo. Ela era parteira, tinha essa profissão. Na verdade, ela tinha muitas profissões, porque ela trabalhava muito. Então era uma mulher virtuosa. Não, essa era uma mulher virtuosa. Hoje continua existindo parteiras, só claro, evoluiu, né? Que eles chamam das doulas, né? As doulas hoje. E a necessidade dela, que ela tinha de fazer eu aprender tudo, porque ela sempre dizia, minha filha, tu precisa aprender tudo. Porque dela sempre dizia assim, se um dia tu casar com um pobre, por exemplo, assim, tu tem que saber fazer as coisas. Se tu casar com um rico, tu vai ter que saber mandar. Bem coisa de vó. Bem coisa de vó, ela sempre dizia isso. Então, se tu tem necessidade de aprender tudo. Eu assisti um parto com 12 anos de idade, para mim. Porque ela fazia os partos em casa. Ela estava te preparando. Me preparando. Para tudo. Com 12 anos de idade. Com 10 já cozinhava, eu já fazia de tudo, né? E com 14 eu fiquei sozinha. Aí ela começou a vir para os médicos e ficar internada e tal. E eu fiquei com o vô de 81. Ela veio a falecer quando tu tinha 14? Ela faleceu. Aí eu fiquei pensando assim, fiquei com o vô, né, sozinha, até que o vô faleceu também. Só que ela tinha na época, quando ela parou de trabalhar de parteira, e ela começou a acolher as meninas que vinham do interior para trabalhar nas fábricas, veio as fábricas lá para o Rio Grande, para Vilinha, que eles chamavam, e daí atraiu as meninas dos morros, assim, dos lugares mais distantes. Então elas procuravam casas de família. E a minha avó fez, a nossa casa era grande, tinha um monte de quartos, os quantos quartos ela fez pensão. Daí as meninas... Aí ela disse assim, agora, minha filha, tu vai ter como sobreviver. Mas ela é uma mulher sábia. Não, era uma mulher sábia. Muito sábia. Aí ela disse, agora tu vai ter como sobreviver, minha filha. Então tu faz assim, tu pega esse dinheiro que as meninas te dão e tu compra as comidas pro mês. E ali ela me ensinou a ser empreendedora já. Olha que coisa. Aí o que acontecia? As meninas trabalhavam durante o dia, eu ficava em casa, eu fazia comida. Quando elas chegavam na hora do meio-dia, elas almoçavam e voltavam para o trabalho. E daí ali eu arrumava a casa, ajeitava tudo. No final do mês, eu pegava aquele dinheirinho, ia no supermercado, comprava as comidas para o mês, que naquele tempo fazia aqueles ranchos, comprava o que dava e assim eu ia me mantendo. De noite eu estudava, deixava elas cuidando do vô, e eu ia estudar. Não, eu fiz só o médio. Então,
ali eu aprendi, né? E daí, enfim, eu fui com 15 anos, comecei a namorar, casei, tive 2 filhos, passei bastante dificuldade e, e uma das viradas na minha vida, quando eu aprendi a profissão de representante comercial, Uhum. eu estava numa situação bem difícil, né? Assim, praticamente zerada, que nem se diz. Na época, daí não sei quem é a pessoa que me indicou, mas sabe, eu conheço uma mulher que ela vende de tudo, porque eu trabalhava e daí eu vendia uma coisinha, vendia um perfume, uma semi-joia, uma lingerie, sempre para aumentar a tua renda, Sim. sempre para batalhar para aumentar a renda. Então daí, não sei quem falou para essa pessoa, só conheço uma pessoa que ela é, ó, vendedora, ela é. Daí ele disse assim, eu tô precisando de uma representante. Aí deram o telefone, naquela época nem era meu, eu estava na casa da minha comadre ajudando ela. Ela me deu um emprego para ajudar ela. Na época eu ganhava R$ 100. Eu não sei há tantos anos atrás, há Uhum. 30 anos atrás, Eu sei. o que era, né? Mas ela ganhava R$ 100. Aí ligaram para o telefone da minha comadre, eu conversei com ele. Aí ele disse assim para mim: tu, eu posso fazer uma entrevista contigo? Eu disse, só se tu vier aqui na casa da minha comadre São Leopoldo. Daí ele foi lá, sentou na sala dele, só, eu tenho uma vaga em Novo Hamburgo, Uhum. né? Em Novo Hamburgo, para um representante comercial. O meu representante, que atua hoje, não está, a empresa não está satisfeita. Ele ganha 600, vamos supor que fosse R$ 600 na época. Mas a praça dá para tirar uns 800. Daí eu deixei ele conversar. Daí eu disse, tá, eu fiquei com o telefone dele, eu digo, eu te ligo. Aí ele saiu de lá, daí eu disse pra minha comadre, meu Deus, mas ele é conversador, né? Quem é que ganha? Mas olha, eu ganhando 100 pila, ele falando em 800. Eu disse pra ela assim, quem é que ganha 800? Eu disse pra ele, mas é conversador. Daí a minha comadre disse assim, comadre, pensa bem, tu olha bem, pensa bem. Vamos supor que ele esteja papeando, mas se tu ganhar metade que ele está dizendo, 400 é 4 vezes mais que tu está ganhando, vale a pena tu arriscar. Daí eu disse, é verdade. Eu fiquei pensando, pensei na noite, eu te liguei para ele. Aí ele veio lá de novo, daí ele disse assim, não, tudo bem, então vamos fazer a entrevista, vamos lá e tal. Ele era supervisor da área, né? Uhum. Qual que era o produto? Era produtos Ah, alimentícios. alimentícios. Eu já Ah, tá. comecei O nessa treinamento. Começou o no treinamento. ramo de alimentícios. Aí ele disse para mim assim: o que você tem? Você tem carro? Você tem moto? Ah, e na época eu não tinha nada, tinha perdido o que eu tinha. Uhum. Aí eu disse para ele: não, eu não tenho moto e não tenho carro. Dele, não. Ele disse: eu preciso de uma pessoa que tenha para se locomover, né? Cidade de Novo Hamburgo é grande, né? Eu Uhum. preciso de uma pessoa. Mas daí eu já tinha botado na minha cabeça aquilo, né? Já tinha Uhum. aceitado, né? Daí eu disse para ele assim: não. Eu Ele disse: compro? não. Eu disse para ele assim: eu faço a pé. Eu disse: tu me dá a Ah, oportunidade para mim, eu só preciso. Eu disse: daí, olha o que eu falei para ele. Tu não tem ninguém para botar no meu lugar agora, no momento, né? aham, Então tu me dá um mês para mim, aham. de treinamento, um mês só eu preciso. Daí eu pensei para mim, né? Se eu trabalho esse mês e ganho esses 400, eu já fico com um dinheirinho, né? Para até que eu procure outra coisa, né? Pensei assim, né? Eu preciso desse mês, né? Aí eu disse para ele, me dá um mês só que eu preciso desse mês. Então, se chegar no fim do mês, até que tu arruma outra pessoa, eu disse pra ele. Sim. Aí quando tu arrumar outra pessoa, Aí ele disse para mim assim, Uhum. então vamos lá, eu vou te dar um mês de experiência. Ele me botou dentro do carro dele, fez a rota e disse assim, ó, aqui é fulano, o fulano é tudo supermercados, né? Aqui é o cliente tal, me deu uma lista desse tamanho com os endereços e agora tu faz a tua parte. Eu pegava um ônibus, vinha, por exemplo, tem uns clientes Canudos, eu pegava o ônibus até Canudos Isso aí a e pé. saía a pé. Ah, Na época, lembro que eu não tinha calça de brim e tênis, eu sempre usava assim as roupas mais à vontade. Comprei umas calças de brim, uns tênis
e comecei a caminhar e ir nos clientes. Bom, encurtando a história, chegou no fim do mês, na época era uma empresa lá de como é que é? Pelotas. Então eles mandavam o cheque naquela época. Ou se não, tinha que ir a Pelotas buscar o dinheiro. O cheque, ele sempre mandava o cheque. Aí ele disse assim, ó, Rosi, eu trouxe teu cheque. Daí eu perguntei para ele assim, tá, então me diz, eu fui aprovada nesse mês ou não? Não sei, olha teu cheque que a resposta tá nele. Aí quando eu fui olhar o cheque, não era de R$800. E não era de R$400. Era um cheque de R$1.200. Aí, quando eu peguei aquele cheque, eu chorei. E disse assim, a partir de hoje, nunca mais meus filhos passam necessidade. Que lindo. Porque estavam passando necessidade. Eu peguei 2 carrinhos de supermercado. Eu fui num supermercado, enchi 2 carrinhos, que eu não tinha lugar para armazenar as coisas. E pensei, essa é a profissão que eu sonhei. E enquanto eu andava de ônibus, eu orava. Entendeu? Para Deus me dar força, eu orava. Eu sempre tive, como eu disse, eu não ia em igreja, nasci não ia em igreja, sim. Minha avó era católica, mas eu não era praticante, mas eu sempre tive muita fé. Aquela fé que ela me ensinou de abrir, assim, de orar na madrugada, ela acordava, chorava, às vezes eu via ela. Então aquilo ali passou sempre para mim, ela sempre me passou, ela me apresentou Jesus, na verdade. Então eu estava andando nos ônibus, eu orava. E graças a Deus ali eu fui anos naquela empresa, trabalhei anos a pé, com sol, com chuva, e trabalhando a pé. E daí sempre as outras pessoas viam, né? Daí fiz amizade com as esposas, tinha lugares assim que eu almoçava na casa dos clientes, as esposas me adotaram. Foi um trajeto bem lindo, né? Difícil, mas lindo. Aí uma outra empresa ficou de olho, disse para o rapaz assim, para um outro rapaz que trabalhava, né? Um vendedor, daí ele disse assim para o supervisor dele, olha, tem uma mulher na praça lá de Novo Hamburgo, se eu chegar depois dela, eu não vendo mais nada. Então, ele disse, quando a gente não pode com o inimigo, a gente se alia a ele. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que trazer essa mulher para nossa equipe. Daí ele pegou e disse assim para mim, Rosi, tu não quer trabalhar na nossa empresa? Daí eu perguntei, empresa, daí de novo, né, não fiquei muito interessada. Daí eu disse, não, eu vou pensar. Daí eu cheguei em casa, falei pro meu, né, que a tal empresa tinha me feito uma proposta de emprego. Daí eu disse assim, mas tu recusou? Não, eu disse que eu ia pensar, uma mulher até louca. É a maior empresa da América Latina, o maior atacado da América Latina, é uma potência. Daí eu digo, então tá. Daí liguei pro rapaz, daí ele disse, não, tu vai ter que fazer uma entrevista, né, com o supervisor. E ali fiz uma entrevista com o supervisor, passei dele só que tu não vai fazer a praça de Novo Hamburgo, tu vai para Sapiranga. Aí eu fui para Sapiranga. Aí eu disse assim, mas eu nem conheço Sapiranga, nem sei onde que é Sapiranga, não interessa. Fez a mesma coisa comigo, me botou dentro do carro, me mostrou os clientes, e foi ali que eu conheci o Márcio, porque daí no fim eu comecei a atender ele, né? Que ele foi meu cliente. E a história de... E aí, eu tô querendo que chegue nesse armazém 840. Aí, o meu marido tinha comércio. 30 anos Era mercado? De supermercado, 30 anos de supermercado. Ficou... Não queria mais supermercado, né? Vendeu o supermercado, porque 30 anos trabalhava sábado, domingo, feriado, ele dizia não queria mais, ele não tinha mais ânimo. Saturou. Aí ele disse para mim, não, eu vou fazer outra coisa, vendeu o supermercado e disse, eu vou fazer outra coisa, não quero mais. Aí eu disse para ele assim, quem sabe a gente põe alguma coisa que, né, que a gente saiba fazer e que seja, né, como é que é, um atacado que não trabalha sábado domingo, que ele não queria mais trabalhar. Eu ia dizer, alguma coisa que não trabalha sábado domingo. Nós não tínhamos daí dinheiro suficiente, arrumamos um sócio e não deu muito certo. Ou seja,
perdemos tudo que tinha. Isso fazem uns anos atrás, 5 anos atrás, mais ou menos, a gente ficou com dívida, muita dívida. E o meu marido se desanimou. Ele disse, não, eu não quero mais, chegou para mim, ele ficou muito arrasado. E eu dizia para ele, assim, a gente se abraçava e chorava junto. Eu dizia para ele, a gente não sabe fazer outra coisa, o que nós vamos fazer? A gente só sabe, a gente é comerciante, eu e tu, a gente não sabe fazer outra coisa. Daí ele disse assim, não, mas eu não, daí como é que, vamos começar como agora? Fazer como? Aí eu animava ele, eu ia pro banheiro muitas vezes chorar debaixo do chuveiro para não mostrar para ele a minha fraqueza e sempre mantendo ele, assim, ajudando ele a se erguer. Aí um belo dia, daí eu disse para ele assim, vamos colocar porque nós tínhamos o prédio no outro lado, essa distribuidora a gente colocou num pavilhão que a gente tinha do lado da rua, e daí no outro lado, onde tinha o supermercado, a gente alugou para restaurante, mas daí eles detonaram o prédio, né? Eu disse, quem sabe vamos para o outro lado de novo. Eu disse para ele, né, vamos sair desse formato que a gente estava, que é vender, chegava lá, vendia por computador, as meninas atendiam, eu quero um quilo de queijo, quero isso, quero aquilo. Eles não viam a mercadoria. Nós temos que botar um showroom para as pessoas verem. Às vezes tem 3.000 itens, a pessoa não sabe o que tem. Então, o Armazém 840 é um distribuidor? É um distribuidor. Distribuidor de alimentos, mas o nosso foco, nós temos os clientes que é restaurante, pizzaria, nós vendemos muito institucional, muito queijo, muito requeijão, tamanho grande, tudo que uma pizzaria, um restaurante. Hoje a gente atende pouco supermercado, a gente atende mais esses clientes de restaurante, de pizzaria, né? Esses que compram institucional. E a gente acabou colocando um showroom lá do outro lado, mas como daí ele dizia para mim que não tinha condições de reformar o prédio, né? Que o prédio estava muito feio, de reformar o prédio. Daí um dia, né? Nas minhas orações eu tive um, né? Eu tenho esse dom assim meio da decoração, né? Daí um dia eu disse assim para ele, eu tive uma ideia. Nós não temos condições de colocarmos uma coisa moderna, um estabelecimento moderno, vamos fazer rústico. O rústico cabe tudo. E daí por isso o armazém, porque armazém antigamente era armazém. Não, eu ia dizer para ti, porque antigamente, quando a gente ia em armazém, tinha de tudo, até Linguiça panela. pendurada. Linguiça pendurada, panela, aquelas coisas com bala. Esse estilo. Esse estilo. Algumas coisas a granel, sabe assim, tinha erva a granel, feijão a granel, arroz a granel, milho a granel, nos potes que tu ia buscar, assim, uma ferramenta bem de antiga, assim, né? Tipo uns cones, que tu pegava e botava num saquinho, daí tinha a balança era em cima, né, que tu botava a balancinha ali. Meu Deus, era muito bom. Então... Bacia, tudo. O que eu fiz? Daí ele disse assim, tá, mas e daí nós não temos... Como é que vamos fazer? Eu disse, deixa comigo. Eu disse, se tu me autorizar, eu disse, eu tenho a ideia. Aí, um dia que eu nunca me esqueço, que ele entrou dentro do prédio, eu comecei a pintar a parte de cima de preto, assim, o teto preto. Ele botou as mãos na cabeça, a mulher enlouqueceu. Ele disse, não, depois tu vai ver. Então, tinha um funcionário nosso, que ele era meio jeitosinho, não tinha dinheiro para pagar uma pessoa de fora para me ajudar, né? E eu sozinha não conseguia, né? Porque precisava de, tipo, um marceneiro, alguma coisa, né? Ele era bem jeitoso, eu perguntei para ele, escuta aqui, tu topa, eu tenho uma jornada para nós, tu topa reformar esse prédio comigo? Eu disse para ele. Daí ele disse, topo. Eu disse, então vamos lá. Eu disse, tu vai continuar ganhando teu salário, só que em vez de fazer as coisas da empresa, tu vai ficar comigo. E nós dois trabalhamos 4 meses dentro da loja. Eu saía nas ruas, eu recolhia janela velha, eu recolhia mesa velha, tudo que eu achava, eu andava assim por cima do radar. Tudo que eu achava, e daí, aquilo ali eu lixava, eu pintava, e tinha as ideias, eu fiz lustres de garrafa de espumante, eu
é só indo lá olhar para ver. Aí fomos e trabalhava, eu lixava, eu pintava, de noite eu fazia o projeto. Eu ia para casa, dizia, ó, aqui cabe uma adega, vamos ver quanta medida, eu fazia o projeto. Daí, o que tu acha? Nós comprava as madeiras e nós fazíamos. Então, trabalhei 4 meses. Muitas vezes, chorei ali dentro, sozinha, em sábado, principalmente, quando eu ficava só, que eu ia lá pintar, eu chorava sozinha, porque nós estávamos passando por realmente muita dificuldade, e orava a Deus. Orava a Deus e ele me suportou todo esse tempo, porque eu fiquei no deserto e ele me suportou. Tá, mas tu já estava na igreja ou ainda não? Não, aí vem, agora eu não estava na igreja. Eu orava, eu lixava o soalho e orava a Deus. Então, quando o nosso neto entrou para a igreja, não, entrou para o Joade, o nosso neto, ele entrou para o Joade. E daí, a Nora, eu sempre fui uma avó presente, muito presente, porque nós temos 7 netos, na verdade, né? Então, eu sempre fui presente. Ela dizia, tem um chá, tem uma comemoração de Natal. Eventos. E a avó ia. E daí até que um dia convidaram nós para fazer parte da igreja. E eu sempre senti essa necessidade. Mas eu não queria ir lá pedir nada para Deus. Eu só queria ir lá agradecer. Eu sempre disse, um dia eu disse para o pastor, eu não quero pedir nada, eu só quero agradecer. Então, desde então, a nossa vida a gente foi pagando as dívidas, o meu esposo, eu disse, tu fica com a parte que tu sabe fazer bem, que é negociar, e chega nos fornecedores e diz assim, ó, nós estamos devendo, queremos pagar, não temos tantas condições, e teve muitos fornecedores que nem juro cobraram, outros a gente foi pagando, então nós vivemos uns 3, 4 anos assim, né, mas nunca perdemos a fé. Colocando a casa em ordem. Em ordem. E o armazém, daí assim tinha uns produtos, tinha umas prateleirinhas, e foi, graças a Deus, foi crescendo. Agora esse ano vai fazer 6 anos já. Então, eu sempre comemoro. A pessoa que entra a primeira vez lá, ela fica assim, nossa, que lindo. É porque é uma coisa diferente. Daí, quando eu digo para as pessoas, isso aqui eu juntei do lixo, é do lixo, do luxo, né? Do lixo ao luxo. Né? Então, as pessoas, capaz, sim. Então, esse dom que Deus me deu, hoje eu passo para a igreja, porque me convidaram para ser líder das mulheres em 2000. Eu entrei para a igreja em 2020, né? O armazém foi em 2019 que a gente... E o Ministério das Mulheres, em 2022, eu fiz o primeiro chá das mulheres, né? Esse dom também, eu digo que dom que Deus me deu, na época de criança, jovenzinha, que nem eu disse, quando eu fiquei só, eu queria... O vô e a avó, coitada, eles tinham fartura de comida, porque plantavam tudo, mas não tinham coisas bonitas dentro de casa, né? E eu sempre queria, assim, as coisinhas bonitas, sempre já gostava de coisinhas bonitas. Me lembro que minha avó ganhou um fogão numa rifa amarela, um fogãozinho a gás que ela não tinha, só tinha fogão a lenha. E eu peguei os móveizinhos dela, numa dessas vindas que ela veio pro hospital, eu comprei uma latinha de tinta, pedi pro vô, pintei tudo de amarelo, eu lixava, pintava para renovar a casa, né? Então isso aí já vem de lá. Tudo é preparação, né, Rosi? Tudo foi preparação. Tudo foi preparação. Então hoje eu penso assim que tudo que eu faço lá na igreja, eu gosto de decorar. As pessoas falam, tu teve curso de decoração? Não, eu não tive curso de decoração. Isso é um dom que Deus me deu, eu disse. E eu faço com amor, e faço assim com um amor muito imenso, porque o que Deus me fez, o que Deus me proporcionou, hoje eu não tenho como agradecer a Ele tanto, por isso que eu digo, eu sirvo, porque eu não consigo agradecer tudo que Ele tem feito na minha vida. Cada dia que passa, eu vejo as mãos dele lá, né? Então, isso para mim é muito gratificante. Olha, gente, que linda história, uma história de resiliência, né? Uma história onde nós vemos uma trajetória
E dentro dessa trajetória, houveram preparações permitidas pelo Senhor. Então a gente fica muito feliz, Rosi, por tu ter compartilhado com a gente todo essas experiências de vida e eu acho que o que fica, né, para a gente já encerrando, né, gente? Mas o que que fica? Fica Sim. a vontade De vencer e de de vencer. lutar. Isso eu não perco nunca. A vontade de vencer, a resiliência, a perseverança, não desistir dos sonhos, saber que se naquele momento tudo desabou, amanhã é outro dia. Olha, são tantas as lições que nós podemos aprender aqui com a Rosi nessa noite. E veja você ficar passando o feed lá, né? Olha que lindo a história dela. Então, Rosi, a gente está muito feliz por você ter compartilhado a tua história, né? Porque olha quantas mulheres talvez estejam vivendo momentos tão difíceis na vida hoje, né? E que às vezes tu olha mesmo e pensa, olha, não vai dar, não vou conseguir, não vai dar certo. E aí tu ouve uma história assim e tu vê, pá, é possível. É possível. E cair quantas vezes for necessário e levantar todas as vezes, porque Deus com certeza está lá ajudando a gente, levantando a gente, pode ser o deserto que for. Essa fé eu sempre levo comigo e não tenho medo de dizer, porque várias experiências que nem diz assim, cair não é ter sucesso, é fácil, mas assim, ó, cair muitas vezes e ter a persistente levantar, esse é o mais difícil, mas é muito gratificante e Deus não abandona a gente, Ele está sempre ali. Muito obrigada pela tua presença, gente. Tá, se você conhece uma mulher batalhadora, uma mulher que enfrentou, que está enfrentando muitas lutas na vida, olha aí um conteúdo bacana para você compartilhar com ela. Então está aí, fica aí então essa dica para você ajudar alguém a dar continuidade, né, na sua vida, na sua jornada. Tá, gente? Até mais, gente. Deus abençoe. Obrigada.